Boa noite. Como vocês estão a ver, está aqui um novo personagem aqui hoje na Escola Bíblica. O pastor João pediu que fizesse esta reunião hoje. E eu, como sou obediente, aceitei, não é? Ou que nós também temos que ser obedientes para o nosso Deus também. Hoje veio falar de um tema, que é um tema dos mais principais, talvez o mais principal de todos, que é o perdão. Isso mexe com tudo. É difícil, nós todos temos uma situação, de uma maneira ou outra, ou a gente não consegue perdoar, ou não conseguimos pedir perdão, que também, às vezes, nós erramos também, ninguém é perfeito. E também dou glórias a Deus, porque ninguém é perfeito, porque somos todos iguais. Senão, mesmo assim, já há grandes problemas. Se fossem uns mais perfeitos que outros, toda a gente julgava que era Deus. E os outros ficavam para trás, não é verdade? E nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Portanto, o perdão mexe com a estrutura toda da nossa vida, do nosso corpo, da nossa família e todas as áreas. Há certos problemas, certos pecados que nós cometemos que outra pessoa não consegue perdoar, ou nós não conseguimos perdoar. E se conseguimos é muito difícil. Mas é possível, porque vi duas situações completamente diferentes uma da outra, que foi um senhor idoso a falar para o neto, e se mexeu comigo, a dizer assim: olha, o perdão é uma coisa maravilhosa. Quando a gente consegue perdoar a outra pessoa, vem em nós a luz de Cristo. Portanto, isso quer dizer que quando nós perdoamos, a cura é para nós. Não é a outra pessoa, somos nós próprios. Outra situação foi um julgamento nos Estados Unidos da América, em que um assassino matou um jovem, e acontece o seguinte, que no tribunal as pessoas, aquelas testemunhas, não é? Foram falar, o assassino, para ele entrar para um lado e sair para o outro era igual. Mas quando chegou a vez do pai do jovem que morreu, disse uma coisa muito importante, que ele confiava em Deus, que a coisa: olha, eu, como pai, é uma dor do meu filho ter sido morto, nunca vai passar. Mas a Bíblia diz para perdoar-te, e eu perdoo-te. Aí o assassino chorou, mexeu com ele. Eu quero dizer que isso também é preciso perdoar, é preciso ser muito corajoso, é uma coragem. E aquele homem, na situação que teve, de ver aquele jovem, porque há uma dor que nunca vai passar. Atenção, a morte de um filho não passa. A gente vai chegar a um ponto, mas nunca passa, impossível. E quem passa por isso sabe melhor que ninguém. E para mim vi que era uma grande coragem daquele homem, e também era uma grande confiança da obediência, e chama-se obediência a Deus. Quando ele disse: Deus mandou, a Bíblia mandou, é de perdoar, então eu perdoo-te, mas não vou me esquecer. Portanto, vocês estão a ver o que é a dimensão disto, uma dimensão muito extraordinária. E agora quero começar, em primeiro lugar, o que é o perdão. É muito importante saber o que é o perdão. Aquele que não perdoa recusa deixar de lado uma ofensa. Mantém raiva, ressentimento e amargura, ódio, hostilidade, medo e stress em relação a uma pessoa que errou de alguma forma. Portanto, aqui diz em 1 Coríntios, Tiago, podes meter aí 1 Coríntios 2, 10, 11. Também vamos ter uns versículos também
E depois vamos para Gênesis também. Assim é bom. Depois para continuar. Esta doença não apenas atinge a alma, mas corrói. Pesquisas mostram que guardar rancor induz no corpo as mesmas tensões que um grande acontecimento estressante. Os músculos ficam tensos, a pressão arterial sobe, tudo aumenta e a amargura suprime o sistema nervoso, né? Imunológico e imunológico, comprometendo a saúde. Tudo mexe com o nosso corpo. Nós ficamos doentes, nós ficamos azedos é assim, mal dispostos, né? Que às vezes a gente sangra-se por tudo e por nada. Não estamos bem, ficamos com medo. É tudo uma data de trabalhos que mexe com a nossa estrutura. Nós não ficamos bem. E há muita gente que não consegue perdoar, cria muitas doenças mesmo. Tem muitas doenças. E podem morrer até. Podem apanhar uma depressão. Nós temos um defeito muito grande humanamente, é que aquelas pessoas que não conseguem perdoar olham muito para o passado. E tenho boa novidade para dizer a vocês. Não olhar para o passado. Perdoar a nós próprios primeiro. Quando nós perdoamos a nós próprios primeiro, a gente deixa o passado de lado. Temos, em primeiro lugar, para deixar o passado de fora, esquecer o que se passou. Não esquecer, não ter raiva, não ter esses problemas, é amar, perdoar a nós próprios. Nós temos que perdoar a nós próprios. Se a gente não perdoar a nós próprios, a gente não consegue perdoar as outras pessoas. Está certo? Podes... está aqui. Aqui diz. Vou ler. Ao longe ler melhor, estás a ver? Aqui é só para ler ao perto. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora o numeroso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Portanto, Deus sabe tudo. Nós fomos obedientes. Tudo o que aqui escrevi, o que li, Deus que sabe todas as coisas, a gente não pode mentir a Ele. Podemos mentir a toda a gente, até podemos mentir a nós próprios, mas a Deus a gente não consegue mentir, impossível, não é? Porque Ele, o próprio Espírito, sabe tudo. Está bem? E também, aqui, Mateus 18, 34. Ao ler ao longe, elas dizem que tem o olhar de leão ao longe. Veja perto, não. Tem de gatinho. Aqui diz a palavra do Senhor. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E estamos aqui uma situação em que dar perdão significa cancelar uma dívida. Acabamos de ler isto, não foi? Um delito ou uma injustiça feita contra nós. Quando perdoamos, optamos por deixar de lado o ressentimento, a raiva e a indignação que dirigimos ao agressor. Em vez de guardarmos rancor ou buscar vingança, não mais guardamos ofensas passadas ou mágoas contra a outra pessoa. Isto aqui é uma coisa que aquele que o Senhor perdoou uma dívida bastante grande. Perdoou-lo tudo, ele foi todo contente, mas havia outra pessoa que devia uma coisinha de nada e ele foi pedir. Não teve a misericórdia. Ele gostou de receber o perdão, mas não conseguiu perdoar o outro. Isso é horrível, não é? Não é horrível a gente querer receber o perdão e nós não damos o perdão por uma coisa que não... O Senhor perdoou uma dívida tão grande, 100 ou 200 vezes, não interessa, que o outro devia. O outro devia uma coisinha de nada e foi pedir contas a ele.
que Romanos 12, 19. Já está. Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher que não deixasse filhos, o seu irmão tomasse. Não, não é esse, não. 18, 12, 19. 12, 19. Tá. Não, Romanos, aqui é Romanos, ali está Marcos. Parecia que estava. Não, Romanos, eu disse Romanos, não disse. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, a gente às vezes quer vingar, não, o Senhor é que nos vinga a nós. Porque a gente queremos vingar, a gente está a pecar. É tudo sobre nós, não é verdade? O perdão nunca é justo. É verdade, o perdão nunca é justo. Sempre oferece graça aos infratores. Quando ele ou ela não merece, o perdão brota de um coração cheio de amor e gratidão a Deus pelo seu perdão infinito concedido por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus acertou aqueles que muito forem perdoados, muito amarem. Portanto, primeiro queria ver Efésios 2, Efésios 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. O número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, Lucas 7, 40 a 47. Vamos ler aqui uns versículos. O Lucas 7, a partir do 40 até 47. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Falei nisso há bocado. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Este Simão é o fariseu que Jesus vai à casa dele. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Veja, esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Glória a Deus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungi-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Todos nós temos um exemplo de um momento, um conhecido, que tenha sentido dificuldade em pedir perdão, não é? Todos nós temos isso. Já passamos por isso ou não?
Ou ter um amigo, um familiar que tem dificuldade em pedir perdão. Todos nós temos. O que acontece, o que antecede o perdão no ensino de Jesus? E qual é a dificuldade dos discípulos com este ensino? Como devemos tratar aqueles que pecam contra nós? Portanto, Lucas 17, 3 e 5. Que diz assim, a palavra do Senhor: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo: arrepende-me, perdoa-lhe. E também agora Lucas 6, 27 a 37. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai para os que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós querereis que os homens vos façam da mesma maneira que fazeis vós também. Se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amem aos que os amam. É verdade, não é? É fácil amar o que é nosso, mas é difícil amar o próximo. Continua, põe lá, Tiago. Se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. O 34. Se emprestares àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Amém? Glória. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Amém? Glória a Deus. Pensa na pessoa mais... Vocês já pensaram na pessoa mais difícil que Deus colocou na sua vida? Nós temos na nossa vida, depois no nosso caminho, pessoas que é muito difícil, não é? Vocês já pensaram que Deus colocou na nossa vida aquelas pessoas que é mesmo difícil? O que temos que fazer para fazer em relação a ela? Pois. Hoje já lemos o Lucas 17, 3, 5. É melhor meter ali para a gente lembrar, não é? Põe o 17, 3 e 5. Há aqui muitos versículos, se fosse meter isto, dava para 4 lições. O Lucas 17, 3 e 5. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele arrepender, perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até contigo, dizendo: arrepende-me, perdoa. Portanto, é o que temos que fazer com essas pessoas difíceis, não é? Temos o que? Ter paciência, ser misericordiosos e perdoar, não é? Às vezes a falta de perdão é uma estratégia de Satanás. Quando a gente não consegue perdoar ou pedir perdão, isso é uma estratégia do inimigo. Temos de ter ele
tem uma porta para abrir. E temos atentos a isso. Temos que mesmo perdoar. Jesus ensina-nos em Mateus 6,14, no Pai Nosso, que para perdoarmos. Se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Portanto, há 3 coisas que nos levam para o inferno. Que é a blasfémia contra o Espírito Santo, não, é a blasfémia, é o pecado contra o Espírito Santo, é a falta de perdão, é a apostasia. São 3 pontos muito difíceis que... Falta de perdão, a blasfémia a gente já sabe que Deus não perdoa, o Espírito Santo é contra o Espírito Santo. A falta de perdão está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Se a gente não perdoar, Deus vai nos perdoar como? É. Mesmo, por exemplo, num casal. Quando o homem ou a mulher engana o marido, é difícil perdoar, não é? É muito difícil. Mas Deus manda perdoar. Mas não obriga a gente a lidar com aquela pessoa. Perdoa, mas vá a tua vida e vê a minha. Isto. Perdoar não obriga a darmos aos beijinhos. Seja lá quem for. Cada um vai para a sua vida. Perdoar não é esquecer, a gente não esquece. Temos é pôr de lado. A gente não esquece, ninguém é doente para esquecer, não é? É isto. E então, a estratégia de Satanás é a falta de perdão, há uma estratégia dele. Eu já falei há bocado também que o telemóvel também é uma estratégia de Satanás que distrai muitas pessoas. E agora há muita distração por coisa. E o telemóvel é um dos pontos principais que a gente distrai-se muito. Em todo o mundo, não é só aqui em Portugal, em todo o mundo. Que vai levar milhões e milhões para o inferno. Porque as pessoas estão distraídas com aquilo e não vão buscar a Deus. Isto também é horrível, não é? E a gente tem que estar preparado para isso. O caminho de Cristo é difícil. Temos que entrar para a porta estreita, não é para a porta larga. A porta larga é o mundo, não é? Aqui vamos ver o que é superando a falta de perdão, que é muito importante. A falta de perdão tem consequências sérias. Como há bocado falei de outras palavras, mas isso aqui é para mexer mais connosco. O nosso coração endurece. O nosso coração fica duro, fica pedra. Tudo faz mal a nós. Quando é dentro de família, quando há uma falta de perdão dentro da família, é horrível. Aquela família não há sossego. Quando nós perdoamos uma pessoa, a esposa ou a esposa ao marido, ao filho, ou sei lá quem for, um primo ou ti, a gente diz está perdoado, mas só da boca para fora, o perdão não sai. É horrível. Há sempre uma desconfiança. É horrível. Não é? O inimigo ganha uma brecha. A falta de perdão é uma brecha para Satanás. E se essa brecha não for tapada, se essa brecha não for tapada, ela vira uma fortaleza. Amém? Ela vira uma fortaleza. A falta de perdão é um veneno dentro de nós. Algo que pode estragar a nossa paz, liberdade e alegria. Isso também abre as portas para a falta de integridade. E a consequência, e a consequente hipocrisia. Cria amargura, uma raiz contagiosa que o contamina a muitos. Pedro pergunta ao Senhor quantas vezes devemos perdoar. Jesus responde 70 vezes 7. Portanto, é infinito. É infinito. Eu quero dizer que é infinito. Temos que perdoar sempre. Não há limites. Aqui não fala se vai ser num minuto ou de uma hora ou num dia. Isso quer dizer que é infinito. Nós temos que perdoar sempre. E conta uma parábola. No final da parábola, o servo que não conseguiu perdoar, apesar de haver sido perdoado 1000 vezes mais, há bocado falamos nisso, não é? Este homem se entrega
aos torturadores, porque o Senhor entregou aos torturadores, se ele recebeu o perdão não quis dar a outro. Esta ilustração representa uma realidade emocional e espiritual. Já lemos o Mateus 18:34, não foi? Sobre isso. Também ler 1 Coríntios 2, 10, 11, também lemos, não foi? Diz isso. Mas podemos ir a Efésios 4, 27. É só uma coisa, porque se for, há muitas coisas que nunca mais tínhamos daqui. Tem por uma coisa, isso aí, mais de 50 versículos sobre o perdão. O perdão tem muito que se diga, o perdão mexe com a estrutura toda da nossa vida. Vai. Não deixe lugar ao diabo. A falta de perdão é uma brecha. Então, quem pensa que não perdoar outra pessoa que está a fazer bem é nós. Não, está a fazer mal é nós, não faz bem, não faz nada ao outro. É nós. A dor que nos amarra, não conseguimos perdoar, devido à dor que carregamos. Portanto, a gente não liberta da dor. Eu vou dar dois testemunhos aqui que se passou um comigo e outro com a minha mulher. Diferentes, mas que mexeu para mim comigo. Que levei 50 anos para perdoar. 50 anos. Era uma criança de 7, 8 anos. Numa casa que nós morámos que era de uma pessoa doente, que era o António, que a alcunha dele era o António Moco. Não falava. Ouvia, mas não falava. Mas da cintura para baixo estava... Não mexia. Estava paralítico. Nós é que tomávamos conta, os meus pais é que tomavam conta. Ele também era mauzinho. Ele era mau. Mas a minha mãe nunca, mudava as roupas, coisa da cama, tudo, mas quem fazia a limpeza do homem era o meu pai. Que ele, quando se zangava, sujava as paredes todas brancas, de tudo o que tinha. Excrementos também. Portanto, e a minha mãe não estava lá, que tinha muito nojo daquilo. E então, o meu pai é que tratava. O meu pai era valente nesse sentido. E durante 22 vezes que fui aos Açores todos os anos, 22 anos, que aquilo marcou muito. Então os meus tios, aquela casa foi oferecida aos meus pais, porque o velhote é que era o dono daquilo. E a irmã que estava nos Estados Unidos da América disse, isso é teu, é a casa. Nós não precisamos disso, a nossa vida está lá, a minha família toda lá, netos e tudo, a gente não precisa disso. Isso é para vocês, esta casa. Pronto, a gente jogava aqui, tinha um quintal muito grande, aquilo tinha bananeiras, tinha bananeiras à volta de 150 metros, filas de 3 bananeiras, vocês estão a ver, muita banana. Vinha de uvas, dava 3 mil litros de uva, de vinho, e tinha à volta de 150 metros também, que estava na mesma coisa, goiaveiras. Portanto, talvez mais de 50 árvores de goiabas. E tinha outras coisas lá. Portanto, aquilo foi roubado. E a minha tia, que nunca meteu lá os pés, fez escrever para a irmã do dono da casa, aquela que tratou dele, é que fez o funeral. Ela não fez nada, nem uma costura do cabelo. Foi mentir, porque era pequenino. Os meus pais não sabiam ler nem escrever. Portanto, forem a dar. Depois, quando souberem, já estava tudo no nome dela, já não podia fazer nada. E tivemos que sair de lá, porque ela obrigou a gente a sair de lá. Depois veio daquilo. Porque eles não precisavam daquilo, a minha tia não precisava daquilo. A minha tia já era considerada daquela zona rica. Que os filhos estavam todos na América, mandavam o dinheiro. Que era uma casa com o domínio próprio, tudo só dela. Se veja lá. Tinha a casa, depois tinha os muros, coisa, era o condomínio mesmo. Entrava tinha ali uma coisa grande lá dentro. Quase também desta parecida que está aí. Se não for do mesmo tamanho, estás a ver, aquilo uma coisa. E aquilo marcou muito, então ia lá,
3 e 4 vezes, quase todos os dias, a olhar para aquela casa. Portanto, e quando aquilo mexia muito comigo, alterava-me, todos os anos, tantas vezes ali, quantas vezes que eu fui lá. Até chegou um ponto e disse, não posso, já não vou resolver nada, isto está-me a prejudicar a minha saúde, eu fico aqui nervoso, pá, isto mexe muito com a minha estrutura, fico zangado, pá, não tenho paciência, pá. Não está aqui escrito, tal e qual. Então, quando eu perdoei aquilo, e a pastora sabe que é verdade que não estou a mentir, disse, pastora, vou falar uma coisa que eu pus de lado, perdoei, e hoje não, como estou agora, não mexe nada comigo. Foi a verdade mentira. Libertei-me disso. Outra coisa foi que me muito, isto foi muito gravíssimo, que não vou contar os pormenores, que foi muito grave. Perdoar o pai. O meu sogro era mau. A minha sogra ficou ceguinha como a minha mulher. Ficou acamada. E que tomou conta dela foi a minha mulher. Sempre com aquele amor. Sempre ela adorava aquela mãe, mesmo com as dificuldades. Com tantos filhos, foi a única que se chegou à frente. Todos fugiam. Só ia lá para buscar. Comida, dinheiros e tudo. Mas para a coisa não. Mesmo para tratar tudo para hospitais, a minha mulher que tratava tudo. A minha mulher teve um período que não trabalhava, para tratar da mãe. E o meu sogro tirava a comida da boca dela. Está a ver? O meu sogro fez isso à filha. Porquê? O meu sogro fazia muitas injurias à mulher. Ela não se podia defender, coitadinha. Não se podia defender, então a minha mulher que fazia frente a ele. Frente a ele mesmo. E ele, é por isso que não gostava muito dela. E a minha mulher, depois está cá, a minha mulher veio para cá com 30 anos. Conheci a minha mulher que tinha 30 anos. Ela casou com 30 anos e eu casei com 31. Mas é uma coisa que, assim, para vocês se rirem um bocadinho, tá? Estão assim muito apreensivos a olhar para mim. É que eu já era namorado dela, mas eu não sabia. Isso é verdade. Eu era namorado dela, não sabia, porque ela tinha uma fotografia minha na tropa. Isso é verdade, isso é toda a verdade. Não sabia. Depois vinha saber mais tarde. E consegui, com a ajuda de Deus, quando ela falava no pai, falava com aquela raiva, eu dizia, pá, tu não podes continuar assim, tu como filha de Deus não podes, pá. Fala, ele é teu pai, ele pode ter muitos defeitos, mas ele é teu pai, pá. A própria Bíblia diz para a gente ter cuidado em relação aos pais, pá, coisa tal. Pouco a pouco, aquilo levou ali 2, 3 anos, até chegou um ponto que eles começarem a conversar ao telefone. E quando ele chamou a primeira vez a minha filha, e ela chamou com aquele carinho ao pai, e os dois choraram ao telefone. Vi ali que ela tinha perdoado o pai. E quando começou, nesses anos até a morrer, falava com o pai, normalmente, e amava o pai. Tive que lutar contra isto, tive que lutar que aprendesse a amar o pai. Isso é um merecimento, muitas pessoas não merecem. Ele não merecia, humanamente, estou a dizer, ele não merecia ser perdoado. Ele fez coisas horríveis contra a mulher. E não fez mais porque estava aquela filha que o defendeu. Usou coisas de mesmo que o diabo não usava. E pronto, ele também arrependeu-se. E quando eles despediram-se, por telefone, ele disse, eu nunca mais vou-te ver, minha filha. E pronto, eu sei que vou morrer, porque já estava também já a coisa acamada também. E ela também sentia que não ia morrer, porque a minha mulher sabia que ia morrer. Mas eu incentivava, não, vamos à frente, tá. Eu também sabia que ela ia morrer, você sabe disso, não sabe? Deus mostrou-me que ela ia morrer. E assim, portanto, está a ver, isto, hoje estou a perdoar, e anda de um dia para o outro. Isto é uma caminhada que leva anos. O verdadeiro perdão é do coração, não é fingir. Isto é que é o verdadeiro perdão. A fingir. Continuamos a ter os problemas e perante Deus, é por isso que lemos o princípio, ninguém engana a Deus. Ninguém engana. Podes enganar, todos nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana. Como estava aqui a ler, a dor que nos amarra não conseguimos perdoar devido à dor que carregamos. Quando
José do Egito abria mão da sua dor. Pela primeira vez, eu falo o José do Egito. Já diz, quando abria mão da sua dor, pela primeira vez, consegui ver os propósitos de Deus. Em meio à sua dor, que ele sofreu muito, como todos nós sabemos, né? Dor e sofrimento. E pude se reconciliar com os seus irmãos, quando ele percebeu qual era o propósito de Deus. Vamos então a Gênesis 45, 4. Aqui a palavra do Senhor diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão. Vou repetir, mais alto, não é? Está baixinho. Peço desculpa aos irmãos. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Amém? Portanto, quando José fala assim para eles, já tinha perdoado a eles. Mas até ali, até aparecer os irmãos, ele tinha raiva. Ele não se esquecia do passado. Mas quando ele chegou, quando abriu os olhos e vi o propósito de Deus para a vida dele, reconheceu e pôs isso atrás das costas. Está bem? Que isso até aqui tinha mais versículos, mas isso era muitos versículos, depois nunca mais saímos daqui, está bem? Mas quem quiser depois ler isso é Gênesis 43, 26 a 34, você veja lá. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus te pague. Agora vamos continuar. Estamos então a hora, não estamos? Aqui, vamos ler aqui, depois, aqui muita coisa não quero. Vamos ler aqui. Que isto aqui é muito importante. Levar o perdão a sério. Aí é que dói. Levar o perdão a sério. Sim. Que é o seguinte. Levar o perdão a sério é liberando completamente o irmão que se arrepende. A resposta de Jesus indica que devemos ir além do que parece perfeito aos olhos humanos. Ele requer de nós um perdão infinito. 70 vezes 7. Algumas vezes ficamos surpresos quando há algum tempo depois de termos perdoado alguém, sentimos dor e tristeza, volta outra vez aos nossos pensamentos, não é? A raiva reaparece. Devemos perdoar tantas vezes quando for necessário. Quando isso aparecer, temos que perdoar sempre. Quando necessário. Não apenas quando a pessoa repete o mesmo pecado, mas também quando esses sentimentos surgem. Não só quando a pessoa, mas quando os sentimentos que vêm através ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, nós temos que perdoar. Quando esses sentimentos surgem repetidamente ao longo do tempo, note que o retorno desses sentimentos geralmente indica algo não resolvido. Quer dizer, que não chegamos a perdoar totalmente. É por isso que voltam esses ressentimentos. Que às vezes podemos estar bem, de um momento para o outro, vem de repente e diz, e mexe connosco. Portanto, isso é sinal que não resolvemos bem esse problema de perdão. Este tema se complica com o perdão barato. Que é assim,
perdoei, mas pronto. Não é. Perdoar superficialmente da boca para fora, não é? O que muita malta faz, perdoamos da boca para fora. Mas não é perdoar isto. Temos de resolver a dor que sentimos e as consequências negativas com as quais temos de conviver. A parábola ilustra uma lição sobre perdão barato. A gente já vai ler. Quando o credor incompassivo não se mostrou digno do perdão, seu Senhor retirou o perdão que havia entendido para ele. Jesus concluiu dizendo, assim, olha que atenção, o que é muito importante, isso é palavras de Jesus, não é minha. Assim também, o meu Pai que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Já vê o que Jesus chama a atenção a nós? Isto não é brincadeira. Eu vou ler mais uma vez, que isso mexe com todos nós mesmo, não é? Mexe mesmo. Assim também, o meu Pai que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Vamos ler Mateus 18:35. Aliás, podemos ler, desculpa lá, 18, começando do 21, que é mais completo. Vamos ler aqui uns versículos. 18, 21, 35. Para verem a consequência disto tudo. Portanto, aqui devemos levar o perdão. Já está. Eu vou. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os 6 servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E dignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores e até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. O ponto principal é este aqui. Está a ver? Isto que acabamos de ler. Se nós não perdoamos, do fundo do nosso coração, Deus não nos perdoa. E é por isso que não podemos enganar o nosso Deus. É impossível. Então, devemos levar o perdão a sério. Não é verdade? Entendendo que a vida cristã não é composta de graça barata, nem de perdão barato.
mas de graça, que custou o sangue de Cristo e de perdão genuíno. Este aqui, o sangue de Cristo e de perdão genuíno. Portanto, nós temos que mesmo perdoar. Vocês querem maior amor que este? Jesus, naquela agonia, naquela cruz de sofrimento e agonia, dizer assim: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Isto é uma grande prova de amor. Não há maior amor que este, pá. Jesus, naquela agonia, daquele sofrimento, teve a capacidade de orar por nós, para perdoar-nos a nós. Isto é maravilhoso, não acho? É maravilhoso. Não sei como é que está o horário, não sei naquela. É? Posso continuar? Glória a Deus. Nós sabemos, temos a obrigação de saber que o perdão não é opção. O perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento. O perdão é fé. O perdão fingido não é perdão. Perdão não é esquecer. Nós podemos pôr genuinamente, mas a gente esquece. O que é doente? Da cabeça é Alzheimer, ninguém. Está a compreender? Portanto, nós não somos, Deus não nos obriga a esquecer. Deus nos obriga, porque o perdão é uma ordem de Deus. Atenção, o perdão é uma ordem de Deus. É por isso que Ele não nos perdoa. Ele diz: vocês querem que eu perdoe? Então vocês perdoam. Às vezes fala-se aqui, tantas vezes, mas as pessoas falam, quando alguém tem uma coisa contra o irmão, antes de tomar a Santa Ceia, que vão pedir perdão, é verdade. Como diz aqui, Deus não aprova a falta de perdão. Não é obrigado a conviver com a pessoa que perdoa. Nós não somos obrigados a conviver com a pessoa que a gente perdoa. Ou que nós pedimos perdão também. E também é uma coisa que, para perdoar, não é preciso esperar para perdoar. Nós não temos que esperar por ninguém para perdoar. Nós temos que tomar essa decisão de chegar ao pé da pessoa, se tivermos que pedir perdão ou perdoar. Não é? Portanto, aqui podemos ler aqui os versículos dessas 7 verdades que eu dei aqui sobre o perdão, que é Mateus 18, 21, 22. Mateus 18. Acho que já lemos isso, não lembro? Eu não sei bem. Pronto, mas é esses dois coisa. É, pronto. Este não... Pronto, já sabe. Este não é fé. Já estou a confiar no nosso Deus, está bem? Agora, vai meter só para a gente não se esquecer deste tempo, porque isso é mais uma vez, é sempre muito importante de lembrar que é infinito o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, é infinito, temos que perdoar sempre. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese. Agora, João 31, 34. João 31. O João, no capítulo 31, 34 versículo. 31, 34. Sim. 21. Então foi que eu me enganei aqui. Então vamos ao Mateus 6. Que é o do Pai Nosso. O 14, o 6, 14. 14, 15. 6, 14. Diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Pode ser o 15 também. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está bem? Agora, Hebreus 12.
versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando-vos perturbe. Por ela, muitos se contaminam. Portanto, Deus não aprova a falta de perdão, mas também não nos obriga a conviver com as pessoas. Temos que viver em paz, cada um na sua vida, não chateando, porque se a gente for conviver com aquela pessoa, que a gente vai haver sempre o ressentimento. E se há uma pequena falha da outra, vai-nos, estás a compreender, vai complicar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, está bem? É isso. Não é obrigado. Também, para perdoar, não precisa esperar para perdoar, não é? Portanto, olha, também é o Salmo 55, o 12 e o 13, que também é uma palavra do perdão. Que é Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Não era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Portanto, às vezes, as pessoas que estão mais ligadas a nós é que nos faz coisas maus. Estou a ser simpático, há coisas horríveis, pronto. E depois nós é muito difícil de perdoarmos aquelas pessoas que estão mais ligadas a nós. Não é? Porque a gente, quando for a outra pessoa, a gente não quer, a gente nem passa cartão. A gente esquece. Quer saber disso para alguma coisa, não é o que a gente diz. Mas quando é nós, o nosso amigo, o nosso familiar, dentro da nossa casa, é difícil. Portanto, o que temos de fazer, a gente perdoa, mas cada um no seu lugar. Não somos obrigados a conviver com essa pessoa. Não somos mesmo. E se essa pessoa é uma doença para nós. A gente nem sabe se essa pessoa, a gente perdoou, mas a gente não sabe se essa pessoa vai continuar a mesma pessoa ou não. Ou se arrepender ou não. Porque a gente perdoar temos que arrepender. Ou mesmo pedir perdão, temos que estar arrependidos de alguma situação. Que há perdões que a gente sabe que não tem perdão, mas temos que perdoar, como aquele senhor como Jesus manda e como aquele senhor que no Tribunal dos Estados Unidos da América. É uma dor muito grande, mas perdoou porque Deus mandou perdoar. Isso chama-se obediência. O perdão faz parte do arrependimento, da obediência, do perdão, do amor. Perdoar é amor. É amor para o próximo, para as pessoas. É um mandamento. Não é? Não é um mandamento. Portanto, temos de ter muito cuidado. Cuidado. Para perdoar. Tem aqui, eu não sei se tem uma coisa, que é muitos, tem aqui por menos 10 situações de perdão que quiserem. É muito isso, nunca mais chegava ao fim. Agora vamos ler aqui. Acho que já não li. 8 coisas que não é perdão. Há 8 coisas que não é perdão. E muita gente pensa que há 8. E vou ler as 8, está bem? Primeiro, o perdão não significa que todas as injustiças cometidas contra nós sejam aceitáveis. A verdade é mentira. 2, o perdão não diminui o mal feito contra nós. Nem é uma negação do que aconteceu. 3, o perdão não existe reconciliação. Por exemplo, se o marido enganar a mulher, ou a mulher enganar o marido, dentro do casamento, pode perdoar, cada um para a sua vida, mas não é obrigado a reconciliar-se.
Esta última atitude envolve a reconstrução da confiança. É assim, no casamento, eu vou falar de um casamento que é mais coisa mais íntima entre duas pessoas, que devia ter a confiança absoluta uma na outra. Se houver uma quebra de confiança, por exemplo, se houver uma atitude negativa, tanto de um como do outro, mesmo que ele perdoa, ou ficam juntos, não esquece. Vai haver sempre uma zaragata, vai haver um problema que vão mandar à cara. Não há confiança. Impossível haver confiança. Impossível haver confiança. Reconstrução da confiança e restauração da relação. Não. Em alguns casos, especialmente quando algum tipo de abuso foi praticado, nem sempre é possível ou recomendável a reconciliação. Às vezes não é possível. Separam-se, cada um fica no seu lugar e até na conversa. Se houver filhos é que é pior, mas mandem sempre. Mandem recados, não é? Porque eu conheço pessoas que mandavam recados. Mandavam um papel escrito. Não pediam ou coisa, porque foi uma dor muito grande. Uma dor muito grande. Conheço, por menos um casal, que o homem só não dava mais que não pedia. O homem entregava todo o dinheiro à mulher. Todo. Os pescados que ele ficava com os pescados. E ele tinha um bom ordenado. E aconteceu isso. Foi um desgosto muito grande para ele. Só descobri isso, toda a gente sabia, mas só descobri isso depois de 50 anos de casamento. 50, mas foi uma dor muito grande, estão separados, não é? Mas pronto. É preciso, ao menos, duas pessoas para haver reconciliação, não é? Uma pessoa sozinha não, porque se a pessoa que é enganada não consegue perdoar, não consegue reconciliar, mesmo a outra que peça perdão e põe-se de joelhos, ele não consegue perdoar. Impossível. Não é impossível, é possível. Mas haver confiança entre eles não se consegue haver confiança. Não vai haver confiança. Não é? Não vai haver. É apenas uma para perdoar. Uma pede o perdão. Se a outra não perdoar, como é que vai haver? Basta uma pessoa perdoar. O 4. O perdão não tira as consequências que a outra pessoa terá de enfrentar por causa do seu pecado. Portanto, nós temos que pagar por o que fizemos, semeamos, vamos colher. Seja em que pecado for. Temos que pagar mesmo. Está escrito mesmo. O que a gente semeia, colhe, não é? Isto deixa-me, eu vou contar aqui, para aliviar aqui o ambiente. Quando estava na tropa, havia um sargento muito a mal. Mas ele gostava muito da agricultura. E, aliás, ele estava, esta parte pertencia a ele. Mas ele só escolhia as maçãs pequenininhas para nós. É tudo que as grandes, ele desaparecia com aquilo. E então, estava um que estava quase a sair, ele saía primeiro que eu, que já estava, ele pertencia ao primeiro turno e eu pertencia ao segundo turno, ele saía uns meses antes de mim. Ele era agricultor. E então o gajo pediu uma semente boa de batatas, né? E ele disse, está bem. E o gajo percebia bem daquilo. Mas ele disse, bom, eu vou lixar o que o sargento faz sempre muito mal para nós e vou lixá-lo. Mas o batatal era uma, com olhares para o batatal era bonito. Olhavas para aí, pá, aquele dia estava tudo contente. Aquilo estava bonito, aí, pá, tudo bonito. Mas as batatas, só trazia meia dúzia de batatas, né? Ele pensava que tirava ali 60 sacas, só tirou 2, né? Você veja lá a diferença. Que é uma batata que não dá nada. E vocês viram, foi a vingança que o militar fez contra ele. Portanto, ele semelhava a discórdia entre nós e recebeu a lição. Está bem? Foi humilhado. Ele foi humilhado, né? Lembra-me disso por causa desse militar. Portanto, o que nós que semeamos vamos colher, não é verdade? 5, o perdão não é uma fraqueza. O perdão é uma coragem. Precisa ser corajoso. Às vezes as pessoas pensam que um gajo pedir perdão ou perdoar é uma fraqueza, não. É uma coragem. É.
A gente sabe que o perdoar liberta a nós, está a compreender? É a nós, não é ele, não é a outra pessoa, é nós. É por isso que eu contei a história do idoso com o neto, que era muito importante a gente perdoar. Com a gente perdoar, quando vem em nós, vem a luz de Cristo. Portanto, vem a nossa cara com diferente, alegre, sem peso, está bem? Não. Nós, quando estamos com falta de perdão, quando a gente fica carregado, a gente sofre. Vamos buscar muitas doenças, vamos buscar muitos problemas na nossa vida, e não recebemos as bênçãos de Deus. Isso entrava as nossas bênçãos, a nossa caminhada. É que nunca se esqueça, uma falta de perdão e atrasa a nossa caminhada. Todas as áreas. Estão de acordo com isso ou não? O perdão não é uma fraqueza, é a coisa mais poderosa que podemos fazer. Vocês vejam lá. É a coisa mais poderosa que podemos fazer. O que é? O amor. Representa o amor. Cara, mais poderoso que o amor, nada. O perdão é amor. Não? Que podemos fazer. Sexto, o perdão não depende de ações de outra pessoa. E não é probatório. Não é probatório. Por exemplo, dizendo que eu vou-lhe perdoar, desde que você pare de beber. Então, eu vou ter ali com o Rui, posso ser tipo com o Rui, assim, Rui, eu te perdoo a ti se deixares de beber café. Tu julgavas que ia falar e bebidas com café, porque ele bebe café, não bebe bebidas alcoólicas. Isto não é perdoar. Então, eu te perdoo a ti por fizeres o que eu te mandar. Não, isto não é perdoar. Isso é um negócio. Não é? 7. O perdão não exige que nos tornemos incapazes, nem que permitimos que o infrator nos machuque novamente. A gente não se pode relaxar. Que há pessoas que a gente perdoa, ou que vamos pedir perdão. Estas pessoas querem fazer de nós capazes, querem nos humilhar. A gente se sente fracos assim. Portanto, nós temos que ser fortes. Temos que, cabeça erguida, olhar para a pessoa com olhos na cara. Que nós, quando falamos com as pessoas, temos que olhar olhos na cara. Que mostramos que somos cabeça erguida, que temos razão, olhar, somos íntegros e não deixamos que ninguém ponha o pé por cima do nosso pescoço. Isso quer dizer isso, não é? Fazer de nós capazes. É isso. Eu não gosto nada disto, para mim não, nem pensar nisso. 8. O perdão não significa necessariamente que esquecemos, é uma escolha, bem como uma constante processo pelo qual passamos e lembraremos disso. Portanto, a gente perdoou, vamos ter uma vida, a gente não vai se esquecer, não é? Também é uma defesa. A gente perdoou, não magoou nada a nós, mas a gente não vai esquecer. A gente tem que estar sempre atentos àquela pessoa. Se aquela pessoa magoou uma vez, às vezes duas, a gente tem que estar sempre atentos para essa pessoa não nos voltar a magoar, está bem? É muito importante a gente não deixar as pessoas que magoaram uma vez, magoar a segunda vez. Isso é muito importante. Eu sempre, olha, fizeste uma vez, já não fazes mais outra, pá. Põe-te comigo, tens de pôr-te em sentido. Às vezes na brincadeira, quando falas comigo, põe-te em sentido. Isso é uma área que ele sabe o que é uma área que a gente já passou por isso. Quando falas comigo, põe-te em sentido. Não é? Portanto, nós temos de ter cuidado a dar-lhe no caminho certo, e o caminho certo é na obediência, no arrependimento, no perdão, no amor. O principal disto tudo, da longanimidade, ser pacientes, confiar, é confiança, e confiança. Deus pede muitas vezes que temos confiança nele. Jesus é uma coisa que amava, é que quando tinha confiança nele, não é? Temos confiança em Jesus, temos confiança no Pai, não é? E pronto, é isso, meus amados. Tinha muita coisa para dizer, mas já ia ser muito longo. Temos que repreender, temos que andar sempre no caminho correto,
na justiça de Deus, que é a honestidade, a humildade, na bondade, no amor, tudo. Quando se fala na justiça de Deus, parece isso logo no vamos de cana, não é? Não. A justiça de Deus é tudo no bom caminho, tudo que é certo, tudo que é honesto, tudo que é amor, paciência. Aí está tudo metido, tudo que é de Deus. E andando sempre com misericórdia, temos que olhar para todos nós com misericórdia. É natural que a gente não gosta mais uns que outros. Isso era impossível, humanamente é impossível a gente amar todos ao mesmo nível. Não conseguimos. O mais parecido, amar igual, é os pais olhar para os filhos, amar igual. É o mais parecido. E às vezes há pais que amam mais um do que o outro. Toda a gente sabe disso, não? Eu não estou a dizer uma novidade. E tive uma situação como eu fui criado para a minha avó. Toda a gente, os meus irmãos, pensava, não, meus irmãos não, mas a minha mãe pensava que a minha avó gostasse mais de mim do que os meus irmãos. Mas não. Simplesmente tinha um carinho por mim porque fui criado por ela. Vivia na mesma casa. Mas amar a eles, amava igual. Que eu sei disso. Mas pronto, aí entra um bocado o ciúme, não é? O ciúme é horrível. Portanto, não foi os meus, foi mais a minha mãe. Mas depois foi. E pronto, olha, nós sabemos o mais parecido de amar igual é os filhos. E amar os pais, os filhos amar os pais, não é? Mas há sempre uma ratoeirazita que há pais que estão fora do ambiente e filhos que estão fora do ambiente que dá desgostos, não é? Nós todos, de uma maneira ou outra, um ou outro, temos familiares que passem por isso. De uma maneira ou outra passamos por isso. Mas o que interessa é que não olhamos para o passado, deixamos tudo atrás das costas. Para fazer isso temos que perdoar a nós próprios. Perdoar a nós próprios. Quando perdoamos a nós próprios, conseguimos perdoar a todos. Libertar o nosso coração de toda a armadilha que o inimigo quer fazer connosco. Com falta de perdão é mesmo a armadilha. É uma brecha. É por isso que ele lá, como diz no Pedro, diz que o apóstolo Pedro fala na sua carta que ele parece um leão a andar ao redor de nós, não é? Portanto, ele não toca em nós, mas se ele apanhar uma abertura, ele faz estragos. Deus, ele não tem autoridade para mexer em nós. Só pode permitir que use de alguém a tocar em nós. Mas tem que ter, o Satanás tocar em nós diretamente é uma permissão de Deus. Deus não permite a ele. Usa outras habilidades. E se alguma vez Satanás tocar em nós, é permissão de Deus. Porque ele precisa de que nós endireitamos de alguma coisa da nossa vida. Mas sem permissão de Deus, o inimigo não toca em nós. É isto. Vocês, portanto, é confiar na palavra, confiar no amor de Deus. Porque ele lhes ensinou que, e Deus, o caminho, ele abriu o caminho da salvação. Não há maior prova de amor que este, dar a vida por outra pessoa, não é? Jesus disse, não é maior amor dar a vida para o irmão, não é? Outra pessoa. O gajo dá. Às vezes, a gente diz, eu dou a minha vida para a minha mulher. A gente fala assim, a gente na hora da verdade, a gente não sabe se fazia isso. Para um filho, coisa, a gente não, só na altura. Ou perdoar, a gente, por exemplo, no caso do perdão, que hoje falamos muito do perdão, dizer assim, se fizesse isso a mim, eu não perdoava, mas às vezes quando acontece isso com essa pessoa, ele perdoa mesmo. Ou vice-versa. Não é? Portanto, a gente nunca pode dizer desta água não beberei. São situações que nós só é que sabe. Se a gente perdoar, é bom sinal. Se a gente perdoar, é muito bom sinal. Se a gente não perdoar, vamos passar um mau bocado, vamos ter os problemas e depois a gente diz, eu não faço mal a ninguém, eu sou boa pessoa. Eu não sei o que está a acontecer. Qual é o problema?
O problema que está a acontecer é para não falar, mas há uma falta de perdão em alguma situação. Falta de perdão. E principalmente quando estamos com os nossos pais, os nossos irmãos, quando temos uma razão. Temos que libertar disto, libertar o nosso coração. Ao libertar o nosso coração, estamos a libertar a nossa vida, a nossa saúde. Estamos a ter saúde, estamos a ter prosperidade, desde a tua na nossa vida. Mas não somos obrigados a lidar. A não lidar com eles, não. Epá, pronto, perdoei-te, mas de fundo do meu coração, estás perdoado ou estás perdoado, mas não quero nada contigo. Fica na tua casa, que eu fico na minha. Por exemplo, se for a filha com o meu marido, com os meus filhos, se for o marido com a minha mulher e os meus filhos, estamos bem. Vivemos bem na nossa família, estamos felizes, e isso é o que nos interessa. Por isso, temos que afastar do mal e procurar sempre o bem. Não é? Temos de ter. E pronto, é assim, amigos. Amigos e irmãos, uma coisa que eu tenho que dizer a vocês, amo a vocês mesmo. E que estou a dizer do fundo do meu coração. Nesse aspecto, o que faltava do meu perdão é esta situação, com ter de 50 anos, daquilo, e o meu coração nesse aspecto não... Graças a Deus, não tem nada de rancor. Não tem nenhum penso no coração, está bem? A tapar alguma ferida, não tem. Não tem mesmo, nada. E eu dou graças a Deus por isso mesmo. Já tive. Nada me magoa. Eu, por exemplo, perdoei, o meu ponto fraco era o meu coração. Vou dizer aqui, o meu ponto fraco é o meu coração. Quem me trai, dói muito a mim. Mas já tenho capacidade para perdoar. Aprendi a perdoar. Mas era o meu ponto muito fraco. Mexia muito comigo, era um desgosto muito grande para mim quando alguém traía. Quando por nós, por exemplo, às vezes nós fazemos, eu não sei se apanharem com isso, mas apanhei às vezes, nós podemos fazer 1000 vezes bem. Mas se falhares uma vez, já não prestas para nada. Já aconteceu comigo. Eu já não prestava para nada porque falhei uma vez. Mas eu não sou um robô. Eu sou humano. Então, todos nós falhamos. É por isso que temos de ter capacidade de ver, lidar com as pessoas como elas são. Por exemplo, no caso do casamento, a mulher é diferente do homem. Tem as suas ideias, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de tratar das coisas, e ele também tem outra. Ele tem que respeitar a ela, amar as coisas boas, as coisas que menos boas dela, e vice-versa. Isso complementa, estás a ver? Não, complementa. E tem a ver muito diálogo aqui. Se houver diálogo, há perdão sempre. Há alguma situação, uma zargata que tem. É pedir perdão genuinamente. Genuinamente. Se a gente ama a nossa esposa, ou a sua esposa ama o seu marido, perdoa. Perdoa. Mas tem que haver conversa. Conversar. Se não houver conversa, não vai. Fecha-se em copas. Geralmente, segredos não deve haver entre marido e mulher. Por exemplo, comigo e a minha mulher nunca houve segredos. Não? Que ela mesmo não conseguia, ela mesmo própria, não conseguia guardar o segredo, tinha que me dizer a mim. Muitas vezes os meus filhos pensam que eu não sabia de nada sobre eles. Eu sabia tudo. Ela só me dizia, não digas nada a ele, não desancas com ele, que eu já tratei desse assunto. E eu não dizia nada. E eles pensavam que eu não sabia nada. Porque ela dizia tudo. Tudo. Pronto, ela pedia para uma coisa, eu tinha que obedecer, porque também, se ela confiava em mim. E é assim, isto também o perdão faz parte dentro do casamento. Se houver muita conversa entre os dois, não é preciso gritar. Eu só vi um casal a gritar, mas era próprio deles. Uma família muito numerosa. Quero fazer o nome, porque o nome as pessoas não gostam de ouvir, não gostam, que é um nome assim um bocado. Que a família juntas, eu fui lá, mais o meu compadre, que eles faziam lá umas compras para a firma dele, que a família todos filhos, netos e não sei o quê, são 60 pessoas. 60 pessoas.
é mais estreito que esta sala, mas é o comprimento disto aqui, mas é mais estreito, assim daqui para ali, para a parede. E então, na sala, a mesa era sobretudo comprido e os bancos também eram sobretudo comprido, que não tinha cadeira, era tudo bancado. E as paredes estavam forradas, sabe com o quê? Todas as paredes. Garrafas de whisky. 2.000 e tal garrafas de whisky. Mas, pronto, ali, todos conversavam. Mas quando era o marido e a mulher que falava, ele gritava aos gritos, ó Maria! E o vice-versa, ó Manel! E então, o filho mais velho disse, vocês podem fazer sempre assim. Gritavam, não era falta de coisa, eles acostumaram-se assim. Se eles não gritassem um para o outro, havia ali uma doença, ficava uma coisa doente. Parecia a única pessoa. Portanto, nós não devemos gritar com a nossa mulher, nem com o nosso marido, nem com os nossos filhos dentro de casa. Basta falar. Só uma vez gritei com a minha filha de um assunto. Mas sempre olhar para eles, eles bastava olhar para eles, ficava insentido. Que eles foram sempre muito bem educados. Mas a minha filha ameaçou a mãe, foi naquele ano, que os pais se batessem dos filhos e fazer queixar as professoras, não é? Está bem? E ela ameaçou a mãe que ia fazer queixar a professora. Eu estava a descansar na cama, levantei-me, corri, então deu um grito a ela. Eu não vou dizer o que é que eu disse a ela, está bem? E a partir daí, pronto, acabou. Foi a única vez que eu gritei com a minha filha, porque ela estava a ameaçar a mãe. É horrível, não é? Era pequenina de escola, pá. Pequenina, tinha uns 8 ou 9 anos, pá. E pronto, foi o remédio certo. Foi a única vez que gritei. Portanto, não é preciso gritar. Eu nunca bati neles, hein? Só olhava para eles. Quem batia neles era a mãe. Isso era como o meu pai bateu 2 vezes. Mas eu, uma vez tinha razão, outra vez não tinha. E aquela vez que não tinha, foi uma tarefa muito grande, foi com o cinto, pá. Sim, e dava aos gritos. E então a minha mãe disse, ficou coisa, estás a bater, não bates miúdo que... Então foi uma dentada com o meu primo, que deu-me aqui. A minha tia e o meu pai iam almoçar todos os dias a casa, a almoçar. Deu-me uma dentada, ficou aqui a coisa. E eu dei-lhe um soco e parti 2 dentes ao meu primo. Foi por causa disso. A minha mãe teve que lhe explicar. E o meu pai ficou todo traumatizado de ter batido. Depois nunca mais bateu. Mandava a minha mãe bater a mim, que ela levava todos os dias. Vamos orar? Eu tenho o nome Mansinho, mas não era assim Mansinho, não. Era rebelde. Enfim, olha. Querido Deus e Pai, obrigado por esta reunião, Senhor. Obrigado aqui pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra poderosa, Senhor, em que os nossos corações estiverem abertos para receber a Tua palavra, em que aprendemos que é necessário perdoar, Senhor, ser obediente, Senhor, e ter amor por nossos irmãos, por nossas famílias, Senhor, e principalmente ter amor por nosso Deus, Senhor, ser obediente, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Abençoai aqui, todos nós aqui presentes, Senhor. Abençoai, Senhor, a reunião de sábado, também a reunião de domingo, Senhor. E que o orador fala para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Proteger as nossas idas para casa, nesse caminho, proteger que seja a nossa proteção, Senhor. Que os santos anjos nos protejam em todas as áreas, Senhor. Chegamos com alegria, com confiança e ser nada limpos do nosso coração, Senhor, para que sejamos dignos de estar na Tua presença, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, alguma coisa mal que em pensamentos ou no falar, Senhor, que fizemos, Senhor, nós pedimos perdão. E também perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora ajuda-nos, Senhor, a caminhar nos Teus caminhos, na Tua direção, e faça-se a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. Por isso que nós Te adoramos, louvamos, exaltamos e amamos pelo que Tu és, digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o domínio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?